Lutar pela sua liberdade. Isso definitivamente não é uma coisa de filme. Isso não é só uma história de um filme bonito, daqueles que emocionam a gente quando as pessoas estão sendo tomadas por tiranos, né, vivendo sobre regimes de tirania, regimes de opressão e essa coisa toda. E aí nós vemos o protagonista, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as condições negativas, lutar pela sua liberdade, né? Isso é um chavão comum nas histórias dos filmes, porém isso acontece constantemente na história das nossas vidas. Isso está presente na história das nossas vidas diariamente. A luta pela liberdade é um chamado que a sua vida faz para você diariamente, constantemente. A vida faz para mim, a vida faz para você, a vida faz para todos nós. Esse chamado, constantemente, diariamente nós estamos sendo chamados, convocados a lutar pela nossa liberdade. Seja a nossa liberdade em condições, por conta de condições emocionais, por conta de problemas emocionais, por conta de problemas da ordem financeira, problemas profissionais, problemas de relacionamento. Existem vários âmbitos, vários graus, várias áreas da nossa vida em que nós nos encalacramos, nós nos fechamos em gaiolas, nós nos trancamos, né, através das nossas supostas limitações ou daquilo que nós consideramos como sendo as nossas limitações, ou seja, daqui eu não consigo passar, esse problema eu não tenho como resolver, essa condição eu não posso melhorar, isso aqui está além do meu alcance, isto aqui está além das minhas possibilidades. Quando nós determinamos os muros e os limites das nossas possibilidades ou das nossas impossibilidades, nós simplesmente deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós simplesmente não aceitamos a convocação que a vida nos faz constantemente de correr atrás da nossa liberdade. Você tem todo o direito e o dever e você tem toda a capacidade e toda a condição de correr atrás da sua liberdade, de lutar pela sua liberdade. Isso é um chamado que a vida está lhe fazendo constantemente, isso é um chamado que a vida me faz constantemente e nós não podemos recuar a esse chamado. Nós não podemos de forma nenhuma ignorar esse chamado, porque as consequências de não correr atrás, de não lutar, de não batalhar pelas nossas liberdades, pela nossa liberdade, seja em que grau da vida for, seja em que âmbito da nossa vida for, o preço a se pagar por isso é muito caro, né? A não liberdade, ou seja, viver sob um regime do qual nós não temos liberdade nas nossas vidas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, no âmbito dos relacionamentos, seja no caráter emocional da nossa vida, né? Nós vivermos sem a liberdade de nós podermos usufruir, desfrutar da nossa vida, é como se nós estivéssemos negando a própria vida, é como se nós estivéssemos virando as costas para a nossa própria vida, para as possibilidades que a vida nos oferece, para a possibilidade que a vida nos abre, dependendo somente de uma atitude, somente de uma decisão, lutar pela nossa liberdade. Você deve lutar pela sua liberdade constantemente. Você deve ter a noção de que viver em absoluta liberdade é um direito humano e é uma necessidade nossa, uma condição para a nossa felicidade absoluta. A partir do momento em que você não luta pela sua liberdade, você está abrindo mão de viver em plena felicidade, você está abrindo mão de viver uma vida mais feliz, de viver uma vida mais plena, de viver uma vida mais saudável, de viver uma vida mais próspera, de viver uma vida em que você realmente tenha orgulho dos seus feitos, orgulho daquilo que você fez, orgulho de ter lutado pela sua liberdade, seja a liberdade financeira, seja a sua liberdade de poder viver feliz e amorosamente num relacionamento que você tenha escolhido viver,
seja na liberdade do seu trabalho profissional, em que você faça algo que realmente te encante, algo que realmente te chame ao coração, algo pelo qual você realmente seja apaixonado, realmente seja apaixonada. Quando nós deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós estamos abrindo mão da própria vida, da nossa história, de construir a nossa história. Esse chamado à liberdade, ele nos chama constantemente, ele vem a bater na nossa porta constantemente. A vida está constantemente te chamando, venha, lute pela sua liberdade. Lute pelo seu direito de ter uma vida mais feliz, lute pelo seu direito de ter uma vida mais plena, lute pela libertação dos problemas que hoje te afligem, lute pela libertação das condições que hoje te aprisionam, lute lute contra as consequências, as condições que hoje o mundo te impõe ou você mesmo se impôs. Lute pela sua liberdade, lute pela sua liberdade de saúde, lute pela sua liberdade financeira, lute pela sua liberdade amorosa, lute pela sua liberdade de ser feliz, lute pelo seu direito de ser feliz, lute. Atenda ao chamado da luta pela liberdade, atenda esse chamado, porque esse chamado está constantemente batendo a sua porta, constantemente. A vida nos põe em situações, né? Nós nos colocamos em situações e a vida fica querendo que a gente avance, que a gente rompa os limites, que a gente batalhe, que a gente corra atrás, que a gente melhore as nossas condições, que a gente melhore a nossa qualidade de vida, que a gente melhore, né, o nosso dia a dia, que a gente melhore a nossa vida como um todo. E a gente vai se aprisionando em condições e dizendo pra gente mesmo, não, daqui eu não consigo passar, daqui eu não consigo fazer, daqui eu não tenho mais condições de batalhar, eu não tenho mais condições de fazer. Você está deixando de lutar pela sua liberdade. Não existe coisa mais valiosa nessa vida do que ter liberdade. Não existe coisa mais incrível nessa vida do que você ter a liberdade. A liberdade é algo que a gente conquista. É algo que a gente luta, é algo que a gente batalha para ter. A liberdade não é algo que vem para a gente de mão beijada, não é algo que vem para a gente que cai no nosso colo de repente. A liberdade não é como a chuva que cai do céu quando nós estamos andando e de repente começa a chover, de repente você vai se ver livre dos seus problemas, livre das suas dificuldades, livre das suas condições, livre daquilo tudo que hoje te aprisiona, daquilo tudo que hoje te impede de desfrutar da sua plena sensação e absoluto direito de ter liberdade na sua vida. Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade em vários âmbitos dela? Como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade financeira? Como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade de sentir e gerar amor por uma pessoa que você quisesse, que você, enfim, estivesse apaixonado, estivesse apaixonada? Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade profissional, em que você estivesse trabalhando num lugar em que você realmente amasse, em que você realmente gostasse, em que você realmente estivesse apaixonado ou apaixonada por aquilo que você faz no seu dia a dia? Você já imaginou se você tivesse mais liberdade no seu dia a dia? Liberdade de ação, liberdade de fazer as coisas que você gosta, que você quer, que você sente vontade, sente prazer de fazer? Você já imaginou como seria isso? Basta que você lute hoje, agora, nesse momento, pela sua liberdade. Lute por aquilo que é um dos bens mais preciosos que nós devemos ter na nossa vida. A liberdade é um dos maiores prêmios que um homem, que uma mulher pode conquistar na sua vida. A liberdade de você poder ir e vir, de você poder fazer as coisas que você gostaria, de você poder viajar, de você poder viver uma vida mais plena, de você poder viver uma vida mais satisfeita, de você poder ter mais prazer, mais amor no seu dia a dia, na sua vida, mais felicidade. A liberdade te confere isso. A liberdade é o passaporte para que você possa viver uma vida absolutamente feliz, mas para que você possa conquistar esse direito, para que você possa ter em mãos esse passaporte para viver uma vida completamente diferente da vida que de repente você está vivendo hoje, completamente com os horizontes completamente mais expandidos, com os seus limites completamente expandidos. Ou seja, se você pudesse ter absoluta liberdade na sua vida hoje, como você estaria se sentindo? Como você se sentiria se você tivesse plena liberdade de fazer as coisas que você mais amasse, que você mais gostasse de fazer?
se você tivesse mais tranquilidade no âmbito financeiro, no âmbito profissional, na sua vida pessoal, no seu estado emocional que você vive aí constantemente, você está preso, nós ficamos presos aos nossos hábitos emocionais, aos nossos vícios de pensamento, aos nossos vícios de sentimento, aos nossos vícios de atitudes que são decorrentes dos nossos vícios de pensamento, dos nossos vícios de sentimentos, porque muitas vezes nós deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós deixamos de lutar. A palavra lutar confere atitude, confere busca, confere querer, confere vontade, confere se apaixonar pelo resultado final, criar paixão por aquilo que você vai conquistar, criar paixão por aquilo que você vai se transformar durante o percurso da sua luta, durante o percurso da sua batalha. Você pode e deve batalhar por uma vida muito melhor do que a vida que hoje você está levando. Nós devemos batalhar muito mais por uma melhora na vida em que nós levamos hoje. Nós não devemos de jeito nenhum nos conformar com as situações, com as circunstâncias que nos aprisionam. É uma forma da gente trafegar na zona de conforto, é uma forma da gente abaixar a nossa cabeça para condições que de repente hoje nos aprisionam, fazem com que a nossa vida não seja uma vida extremamente feliz, extremamente gostosa ou nem perto daquilo que um dia nós sonhamos em ter. A nossa não luta, a nossa não batalha, o nosso conformismo com a vida que nós levamos, simplesmente é o prêmio que nós conquistamos por não lutar, por não fazer, por não correr atrás, por não batalhar, por não buscar, por não sair à luta, por não arregaçar as manguinhas e correr atrás das nossas coisas mais preciosas, daquilo que nós queremos de verdade, daquelas coisas que nós sabemos que quando a gente conquistar vai transformar completamente a história da nossa vida. Nós simplesmente nos conformamos, nós deitamos na zona de conforto, nós ficamos ali aguentando aquelas coisas que nós já sabemos que elas não são boas para nós, que já sabemos que são condições limitantes que nós impomos para as nossas vidas, condições limitantes que nós aceitamos, que nós nos sujeitamos a viver a nossa vida gastando o nosso tempo precioso, o nosso único bem mais precioso, aquele que não tem volta, aquele que não tem retorno, o tempo de vida gasto com o nosso conformismo, com a nossa simples falta de atitude, com a nossa simples falta de buscar as coisas que a gente gostaria de ter, com a nossa falta de querer, com a nossa falta de vontade de transformar, de mudar a nossa história. Nós temos total condição de mudar a nossa história. Nós temos a obrigação de lutar pela nossa liberdade. O preço da liberdade vale a pena. O preço da liberdade jamais será mensurado pelo valor da sua luta. O preço da liberdade deve ser pago, deve ser muito bem pago. Cada gota de suor, cada esforço a mais, cada busca que você fizer, cada mergulho que você fizer na resolução, na busca, na solução dos seus problemas, na mudança das suas condições, na mudança daquilo que hoje te aprisiona, na mudança daquilo que hoje você muitas vezes fica em estado de reclamação, fica em estado de sofrimento, mas a atitude, a busca, a luta pela sua liberdade nas condições que hoje você enfrenta, isso não vem. Isso não vem porque nós simplesmente nos negamos a buscar aquilo que nós sabemos que vai transformar a história das nossas vidas. A busca pela nossa liberdade é uma das coisas mais lindas que um ser humano, que um homem, que uma mulher pode fazer na sua vida. É uma das coisas mais lindas e é sempre premiado. É sempre premiada, sempre que você vai, sempre que você busca, sempre que você corre atrás, sempre que você não se sujeita mais às condições impostas pela vida ou às condições impostas por você mesmo ou por mim mesmo, sempre que nós rompemos com isso, sempre que nós buscamos romper com esses limites, sempre que nós buscamos romper com essas limitações que nós muitas vezes impomos a nós, que nós deitamos na zona de conforto, que nós simplesmente abaixamos a cabeça e nos sujeitamos a isso tudo, a busca pela nossa liberdade sempre é premiada, sempre é premiada.
quando você alcança a liberdade, seja em qual âmbito da sua vida for, quando você confere algum grau de liberdade maior nas suas condições emocionais, nas suas condições mentais, nas suas condições financeiras, nos seus relacionamentos, o preço do sentimento de alegria, de felicidade causado pelo entendimento e pelo sentimento absoluto de libertação, quando você se vê liberto de uma condição, isso não tem preço. Isso não tem preço, isso vale qualquer esforço, isso vale qualquer luta, isso vale qualquer sacrifício, isso vale que você se levante da cadeira, que você arregace suas mangas, que você corra atrás, que você pense, que você crie, que você dê um jeito, que você batalhe, que você converse, que você tente uma vez, que você tente outra vez, que você tente mais uma vez, que você busque. A sua liberdade, ela não tem preço, a sua liberdade não tem preço. Eu passei por um período muito difícil na minha vida, entre os meus 16, 21 anos de idade, em que eu me vi completamente preso a uma situação, completamente preso a uma condição que me trazia depressão, crise de pânico, enfim, condições horrorosas que me tiraram emprego, que me tiraram relacionamentos dos meus amigos, das minhas amigas, enfim, sozinho, com crise de pânico, com depressão e dentro de uma condição, de uma prisão, que eu mesmo criei para mim, na verdade, que eu mesmo criei para mim na minha vida. E isso tudo criou um efeito cascata de condições, de péssimas condições, de aprisionamento. A sensação era de aprisionamento. Me sentia preso, como se eu estivesse amarrado por aqueles grilhões de ferro, como se eu estivesse dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão que eu construí para mim na minha vida. Durante um ano foi uma batalha muito difícil, uma batalha muito dura, uma batalha muito pesada para que eu conseguisse romper, explodir com as grades da prisão que eu mesmo construí, porque uma vez que eu construí essas grades para mim, uma vez que eu construí a prisão que eu me pus lá dentro naquele período, era óbvio que a única pessoa que conseguiria destruir aquela prisão, que conseguiria me livrar daquelas grades, era eu mesmo, através da minha luta, através da luta pela minha liberdade. Agora, quando eu consegui romper essas grades, quando eu consegui tirar esses grilhões de ferro, e a sensação foi essa mesmo, parecia que eu estava tirando grilhões de ferro que estavam me travando, que estavam me impedindo de viver a vida, e quando você sente dentro de você o ar da liberdade, quando você se vê livre das condições que hoje te aprisionam, quando eu me vi livre daquelas condições que naquela época me aprisionavam, eu entendi o valor que nós temos que dar à nossa luta pela nossa liberdade. E isso não para. A vida está constantemente nos requisitando, constantemente nos chamando para que a gente batalhe pela nossa liberdade, para que a gente corra atrás da nossa liberdade, para que a gente dê o melhor de nós, para que a gente se esforce, para que a gente se transforme em liberdade. A nossa luta pela liberdade, a nossa corrida atrás, os nossos esforços, a nossa garra, a nossa vontade, o nosso entendimento de que sem a liberdade não existe a vida, sem essa liberdade é melhor viver, se torna um negócio absolutamente, se torna algo torturante, se torna algo, uma desgraça aqui na Terra, né? Viver dentro das prisões que nós construímos para nós, muitas vezes, por conta do não entendimento da nossa capacidade, do nosso potencial, das nossas condições de virar o jogo. Nós temos todas as condições de virar o jogo das nossas vidas, independente das condições que hoje você viva, independente das condições que eu já vivi e que provavelmente, de repente, possa me enfiar novamente. Nós temos toda a condição de virar o jogo porque nós temos potenciais ilimitados dentro de nós. Basta que a gente ative eles, basta que a gente bote eles para fora, basta que a gente comece a trabalhar dentro de nós a vontade, o apreço, a paixão pela liberdade, pela sensação de estar livre, pela sensação de estar livre. Livre dos nossos problemas, livre das nossas dificuldades, livre financeiramente, livre profissionalmente. Nós temos essa condição, nós temos isso dentro de nós.
Todos nós somos seres divinos, somos feitos de luz e amor. Todos nós temos uma alma, uma força de energia, uma capacidade de criação, uma capacidade de criar dentro de nós, vontade de criar cenários melhores para as nossas vidas, de criar condições melhores para as nossas vidas. Todos nós temos esse entendimento de que dentro de nós existe a possibilidade da criação dessa visão. Tudo começa dentro da visão, tudo começa dentro da imaginação. Imagine, visualize, pense. Não seria muito bom, não seria muito gostoso, não seria muito maravilhoso se você vivesse em liberdade, independente do âmbito aí, independente da área da sua vida? Não seria muito lindo se você pudesse amanhã, vamos dizer que fosse uma mágica, mas amanhã de repente você se visse em estado de liberdade? Pensa como você se sentiria. Pensa como você se sentiria. A vida fica chamando a gente. Vem para a luta, vem para a liberdade, luta, vem buscar, vem buscar, vem buscar. A vida fica chamando a gente. Vem, vem, vem. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente fala, eu não consigo, isso vai dar muito trabalho, eu vou ter que me esforçar demais, eu vou ter que batalhar e eu vou ter que sair da minha zona de conforto e eu vou ter que sair daqui do lugarzinho onde eu já me acomodei. Esse lugarzinho que eu já me acomodei é um lugarzinho que eu faço o quê? Eu tô preso, então eu dou minhas desculpas, eu dou os meus pretextos, eu digo que eu não consigo, eu digo que para mim não dá, eu digo que para mim é muito difícil, eu digo que não, isso não é para mim, isso não rola, eu não sou assim, eu não tenho essa condição. São limitações que você está impondo para você mesmo. São limitações que a gente cria para nós mesmos. São as grades da prisão em que nós criamos para nós mesmos. Afirmar eu não consigo, afirmar eu posso e eu consigo é a mesma coisa. É simplesmente a mesma coisa. Lutar pela nossa liberdade. Lutar pelo poder de nós termos liberdade nessa vida. Isso não tem preço. Isso não tem preço, é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que você precisa tomar. Você entender que você está preso num lugar, numa condição, numa circunstância, num trabalho, numa condição financeira, numa condição emocional, numa condição pessoal, é você entender que você pode lutar para reverter essa história. É entender que você pode lutar para quebrar essa barreira. É entender que você pode lutar para furar esse bloqueio. Quando nós batalhamos por isso, quando nós batalhamos pela nossa liberdade, quando nós mudamos as condições da nossa vida, não tem coisa melhor na nossa existência, não tem coisa melhor, isso dá um orgulho danado, isso transforma quem nós somos. Transforma quem nós somos. Nós, a partir do momento em que batalhamos pela nossa liberdade e a conquistamos, nós nos tornamos pessoas mais fortes. A liberdade vem da força que você cria dentro de você. A liberdade vem da vontade que você cria dentro de você e que gera paixão por esta condição melhor que foi gerada pela sua imaginação, pelo seu sentimento, pelo seu entendimento. A partir do momento em que você gera essa paixão, você quer lutar por isso, você quer lutar, você quer batalhar pela essa liberdade, você quer entrar nesse estado melhor de vida, você quer ter uma condição melhor de vida, você merece ter isso, você merece muito mais do que você está tendo hoje, você merece muito mais do que você está se dando hoje. Nós temos que lutar pela nossa liberdade. Aonde é que você precisa ter mais liberdade na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Em qual área da sua vida você deveria ter mais liberdade hoje e você não a tem? Não está na hora de você arregaçar as mangas e falar, eu vou mudar esse jogo, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essas condições, eu vou lutar pela minha liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre, absolutamente livre. Eu quero poder fazer coisas que eu gostaria de fazer e que hoje, né, os meus compromissos ou as minhas condições me impedem de fazer. Eu quero ter a liberdade de poder fazer coisas diferentes. Eu quero ter a liberdade de poder cuidar mais da minha saúde. Eu quero ter uma liberdade de saúde. Eu não quero ficar preso aos problemas de saúde que hoje eu tenho. Eu não quero ficar preso aos problemas emocionais que hoje eu tenho. Eu não quero ficar preso à minha ansiedade. Eu não quero ficar preso à minha compulsão. Eu não quero ficar preso ao meu medo.
Eu não quero ficar preso à minha condição financeira, eu não quero ficar preso ao meu trabalho, eu não quero ficar preso dentro de um relacionamento que de repente está destruindo a minha vida. Eu não quero ficar preso de repente a uma solidão que de repente não está condizendo com o meu sonho de encontrar um parceiro ou uma parceira. Lute pelos seus desejos, lute pelos seus sonhos, lute pela sua liberdade. A partir do momento em que nós arregaçamos a manga, tomamos uma atitude e buscamos lutar pela nossa liberdade, a nossa vida muda, porque nós estamos nos transformando. Porque a partir do momento em que nós buscamos lutar pela nossa liberdade, nós estamos nos transformando. Você não merece viver nas condições que hoje, de repente, você se encontra e que muitas vezes você está se vendo em dificuldades para sair dela. Você não merece viver uma vida de limitação. Você não merece viver uma vida de sofrimento. Você não merece viver uma vida de dificuldades emocionais, de dificuldades pessoais, de dificuldades financeiras. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Você é um ser divino. Você é a representação de Deus aqui na Terra. Pensa bem o tamanho e a força, a potência da divindade que cerca você enquanto um ser humano completo, feito de alma, de mente, de corpo. Você é esta força trígona. Você é esta força repartida em 3 partes. Alma, o espírito, a força, aquilo que te liga a Deus, a força universal. Você tem essa ligação, essa conexão direta. Um cérebro capaz de expandir, capaz de criar coisas absolutamente incríveis. Um cérebro capaz de expandir de uma forma, criando novas redes, novas conexões neurais que você jamais imaginou que um dia você pudesse expandir a sua capacidade cerebral. Um corpo físico que, por mais limitado que ele esteja, caso eles ainda tenham algum tipo de movimento, ele pode te gerar muitas condições e capacidade de fazer muitas coisas, muitas coisas. A sua alma, conjugada com a sua mente, conjugada com o seu corpo, são uma verdadeira potência, é uma arma potente que pode e deve trabalhar em teu favor, em teu benefício, quando você se pôr à disposição da luta pela sua liberdade, pela liberdade da sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã, não deixe a situação piorar mais para que você possa correr atrás da sua liberdade. Isso é um direito, isso é um prazer, isso é um privilégio, isso é uma conquista que você merece ter a partir de amanhã, que você merece ter a partir de mês que vem, de semana que vem. Você deve lutar pela sua liberdade. Você deve lutar por isso. Você deve dar um primeiro passo, e depois um segundo passo, e depois um terceiro passo. Acreditar que isso vai dar certo. Gerar na sua cabeça a imagem de você conquistando a sua liberdade. Gerar paixão dentro de você, vontade dentro de você, para que você possa ganhar força para correr atrás do seu objetivo. Lutar pela sua liberdade. Isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer na nossa vida. Então eu te recomendo fortemente, o contrário disso é sofrimento, o contrário disso é aceitar e subjugar as condições negativas que você pode entrar na sua vida ou que você já pode, infelizmente, estar vivendo. O contrário disso é se anular enquanto ser humano. O contrário disso é se diminuir enquanto ser humano. O contrário disso é se enxergar de uma forma tão limitada, tão limitada, tão limitada, que realmente não tem nada a ver, na verdade, com quem você é. Não tem nada a ver com a pessoa que você realmente é. Um ser absolutamente divino, feito de pura energia, de pura força. Você tem tudo isso dentro de você, você só não está acessando, você não está só botando isso para acontecer, você simplesmente só não está fazendo esta máquina trabalhar a teu favor, gerando a energia necessária para que você possa mudar as condições, mudar a história da sua vida, mudar quem você é. O contrário da liberdade é viver em repressão, é viver subjugado por condições, é viver de uma forma limitada. Não aceite isso. Não aceite isso, faça como nos filmes, faça como os heróis dos filmes que vão lá e lutam pela sua liberdade, porque não há coisa mais valiosa do que você viver em liberdade. A liberdade tem o preço da sua transformação, a liberdade tem o preço de transformar quem você é.
Você se transforma na pessoa que conquista a sua liberdade a partir do momento em que você cai para dentro dessa luta, a partir do momento em que você mergulha de cabeça para esta mudança na sua vida, para essa mudança na sua história. Se liberte. Se liberte. Não há preço que pague a libertação de um homem, a libertação de uma mulher. Não há preço que pague você se tornar uma pessoa livre. Não há preço que pague isso. Veja qual área da sua vida, em qual local da sua vida você entende que você deve e pode batalhar pela busca da sua liberdade. Em qual área da sua vida hoje? Em qual área da sua vida hoje, de repente, você fala: aqui eu poderia ser mais livre, aqui eu mereço ter a minha liberdade, aqui eu preciso da minha liberdade. Em qual área da sua vida você sabe que você pode comprar essa batalha, que você pode comprar essa briga, que você pode cair para dentro, que você pode mergulhar nessa história? Não deixe de brigar pela sua liberdade. Não deixe de fazer isso. Porque a liberdade da gente, quando nós estamos nela, quando nós sentimos o valor de estar em pleno estado de liberdade nas nossas vidas, nós vamos ver que toda a nossa luta, que toda a nossa batalha, que toda a nossa busca valeu a pena e que você faria aquilo tudo de novo e 3 vezes pior do que aquilo. A luta parece difícil quando você ainda não está no estado de liberdade, que você a vê muito distante, mas quando você trafega por esta luta, quando você cumpre o caminho dessa luta, quando você cumpre a jornada da busca pela sua liberdade, que você alcança a sua liberdade, quando você chega lá, você simplesmente olha para trás e pensa assim: eu faria tudo de novo. Não tem preço estar aqui, nesta vida repleta de liberdade. Não tem preço estar aqui. Não tem preço que pague a luta que eu tive para chegar nesse lugar. Não tem preço. Graças a Deus eu caí para dentro. Graças a Deus eu lutei. Graças a Deus eu libertei a minha vida. Graças a Deus eu mudei as minhas condições. Graças a Deus eu mudei a história da minha vida. Eu mudei quem eu sou porque eu batalhei, eu corri atrás, eu lutei pela minha liberdade. Não deixe de lutar pela sua liberdade. Faça isso hoje, faça isso agora, faça isso sempre. Não se aprisione, não se submeta às condições que a vida muitas vezes te impõe, ou que você mesmo impõe para você. Não se submeta às condições que muitas vezes os seus estados emocionais, os seus pensamentos descontrolados impõem a você. Você tem total capacidade de mudar isso, você tem total capacidade de se transformar, de mudar a sua forma de pensar, de mudar a sua forma de sentir e, consequentemente, de mudar o seu estado emocional. Lute pela sua liberdade. Lute, isso tem que vir de dentro de você. O querer que vem de dentro de nós é o que nos gera força para a gente poder se libertar. Essa vontade, esse querer, essa paixão por nos libertar, isso vem de dentro de nós. Vem de dentro de cada um de nós. Não adianta as pessoas falarem, não adianta as pessoas dizerem para você: faça isso, faça aquilo, se dentro de você não nasce, não brota essa vontade de libertar a sua vida. Liberte-se, liberte-se, liberte-se em todos os âmbitos da sua vida, liberte-se em todas as áreas da sua vida, liberte-se, busque essa liberdade, lute. Lute por ela, porque a liberdade é algo que vale a pena ser lutado. A liberdade é algo que vale a pena o seu esforço. A liberdade é algo que vale a pena a sua busca. A liberdade é algo que vale a pena você botar todas as suas possibilidades de garra, de raça, de vontade. A liberdade, ela está esperando que você a conquiste. É aquela mais linda deusa, mais linda mulher que está esperando que você a conquiste. Está esperando que você corra atrás. Está esperando que você batalhe, que você lute por ela. Não deixe de lutar pela sua liberdade. Não deixe de lutar pela sua liberdade. Você vai agradecer muito o dia em que você partiu para dentro, o dia em que você caiu para dentro, o dia em que você deu o primeiro passo em direção à conquista de uma das coisas mais valiosas que nós podemos ter um dia na nossa vida, a nossa liberdade. Não deixe de lutar por ela. A recomendação do nosso filme de hoje é um musical maravilhoso chamado Hair. Hair é uma história de um grupo de hippies na década de 70 que estava ali, da sua forma, enfrentando a guerra do Vietnã, no período da guerra do Vietnã, e eles estavam, enfim, lutando do seu jeito pela sua liberdade.
E a guerra do Vietnã, obviamente, tirou muitas vidas e tirou a liberdade de muitas pessoas naquela época e naquele período. E é um filme de uma história belíssima, que fala de um período marcante da história dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, a respeito da luta pela liberdade, que naquela época se tornou uma verdadeira febre no planeta e teve consequências de transformação durante os próximos 10, 15, 20 anos. As pessoas entenderam que elas deveriam lutar pela sua liberdade naquela época. Então lute pela sua liberdade hoje, lute pela sua liberdade agora. A liberdade vale a pena, ela vale o seu esforço, ela vale a sua luta. A liberdade vale a sua luta, vale o seu esforço. Acredita nisso. Muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado mesmo. E dê um ponto de virada na história do filme da sua vida. Faça isso, busque a sua liberdade, lute pela sua liberdade, dê esse ponto de virada antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim pra gente, ó, corta.